A cidade de Tiatira era uma cidade romana, que já era romana há 190 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui por volta do ano 95, 96. Então, na verdade, esta cidade já era uma cidade romana há aproximadamente 290 anos. Ali na cidade de Tiatira, havia muitos sindicatos, né, organizados. Na verdade, era a cidade mais organizada no seu trabalho. E cada um desses, digamos, sindicatos, cada um deles tinha o seu Deus e adoravam a um Deus diferente. Naquela época, se você está prestando atenção nas coisas que eu estou pregando, você vai ver que naquela época havia uma pluralidade de deuses em todos os lugares, em todas as cidades. Embora a cidade de Tiatira não fosse uma cidade tão religiosa, ela era uma cidade mais comercial. Ali o forte da cidade havia a lã, era algo muito forte, e também a púrpura. A púrpura era um corante roxo usado para tingir roupas especiais. Era um corante feito de raiz de árvore e feito também de um peixe que eles pegavam, enfim, e tiravam para fazer corante roxo. Na verdade, há uma menção de Tiatira lá no Novo Testamento, em Atos 16, quando Paulo chega à cidade de Filipos, e ele procura um lugar para oração, e vai lá, eles veem um lugar próximo a um rio, e eles ali começam a falar com algumas pessoas que estavam lá, e dentre aquelas pessoas, a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que trabalhava com púrpura. Então a cidade de Tiatira era conhecida pela púrpura e era conhecida pela lã também. Ali na cidade de Tiatira também era um trabalho que era muito usado, e os arqueólogos descobriram isso alguns anos atrás, era o trabalho com polimento de bronze. Talvez por causa disto Jesus se apresenta a essa cidade como tendo os pés semelhantes ao bronze polido. Quem é que fala nesta carta? Todas estas cartas começam dando quem é que está transmitindo esta mensagem. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze polido. Ele se identifica aqui como no capítulo 1 de Apocalipse, quando João o vê, e ele fala, ele tinha olhos como de fogo, uma palavra, saía uma espada da sua boca, os seus pés eram como bronze polido, e cada cidade ele se revela de uma maneira. Por exemplo, na cidade de Esmirna, ele fala que é aquele que esteve morto e tornou a ver, porque eles estavam passando por uma perseguição muito grande. Já aqui na cidade de Tiatira, não me parece que havia perseguições. O problema estava interno na igreja e não externo. O problema não vinha de fora. Se vocês se lembram, semana passada eu falei que uma das táticas do diabo é atacar, primeiro através de perseguição, pensando, eu vou matar esses crentes, eu vou fechar as igrejas, eu vou destruir a vida deles, eu vou prender, eu vou cortar a cabeça. Só que quando estas coisas acontecem na igreja, na verdade, ao invés da igreja morrer, a igreja cresce ainda mais, a igreja se multiplica ainda mais, a igreja ganha em pureza, ganha em qualidade, porque só quer ficar numa igreja perseguida quem é cristão de verdade. Agora, a segunda tática do diabo é se infiltrar na igreja, como ele fez na igreja de Pérgamo. Se não dá para vencê-los, a melhor coisa é eu entrar no meio deles e um pouco de fermento leveda toda a massa. E na verdade é isso que acontece também na cidade de Tiatira. O diabo, ele não somente ele entra no meio do povo, mas ele coloca líderes que ensinam doutrinas erradas, líderes que ensinam coisas contrárias àquilo que o Senhor ensina. Então esse é um outro perigo que acontece nas igrejas.
entrar em ensinos que na verdade enfraquecem a vida dos irmãos. Então ele se apresenta aqui como aquele que enxerga todas as coisas, que tem olhos como de fogo. A Bíblia diz também, Apocalipse, que os seus pés pisam o lagar da ira do Todo-Poderoso. Ele se apresenta aqui como alguém que vai julgar, como alguém que conhece além das aparências físicas, além do que os olhos naturais enxergam. Ele se apresenta aqui como o Senhor que enxerga, os seus olhos como chamas de fogo, que enxergam o que é escondido, que enxerga aquilo que as pessoas normais não conseguem ver, mas que o Senhor consegue ver. Porque a igreja pode estar satisfeita, a igreja pode ter uma boa reputação, mas Jesus a vê como ela realmente é. Agora, primeira coisa aqui é que algumas virtudes, na verdade, em nossa vida ou na igreja, não significam a aprovação de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos, bom, nós fazemos coisas boas, nós agimos de uma certa maneira, que é bom, a igreja tem virtudes, a igreja tem qualidades, e a gente às vezes acredita que Deus acaba aprovando todas as coisas. Mas na verdade esta era uma igreja doente, era uma igreja que estava passando por problemas sérios, era uma igreja que estava tendo uma liderança corrompida, e isto é um problema grave, porque esta igreja aqui no segundo século, depois do ano 100, na verdade desapareceu a igreja nesta cidade aqui. Esta é uma cidade que existe até hoje, lá na Turquia, mas a igreja naquela época, ela morreu porque eles não ouviram, como em todas as cartas, termina com a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e na verdade serve para mim e para você também, são palavras de incentivo, mas são palavras de advertência também, para que nós possamos ouvir e não cometer os mesmos erros que estes irmãos dessas igrejas estavam cometendo. Então olha só, ele fala no versículo 18, 19, como ele fala em todas as cartas, quase, né? Eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar que habitas, eu conheço as tuas obras lá no versículo 2, do capítulo 2, enfim, ele fala para as igrejas como aquele que conhece, como o Deus onisciente, o Deus que esquadrinha os corações, o Deus que conhece as motivações, o Deus que enxerga os nossos desejos, o Deus que enxerga as nossas atitudes, o Deus que vê quem nós realmente somos. Ele diz aqui, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. E ele então vai falar algumas coisas boas que eles fazem. Olha, eu conheço o teu amor. Era uma igreja que tinha atitudes de amor. Olha, mesmo numa igreja liberal, mesmo numa igreja em que não se obedece à Bíblia, você vê atos de amor. Na verdade, você vê atos de amor até mesmo entre pessoas que não são cristãs. E o fato de você ver atos de amor não significa que Deus aprove aquela igreja ou aquelas pessoas. A gente, por exemplo, hoje em dia, ou sempre a gente vê isso daí. Por exemplo, a gente sempre vê em época de Natal, pessoas darem cestas básicas, fazerem festas para pessoas pobres. Nós sempre vemos pessoas agindo com bondade para com pessoas pobres, para com moradores de rua. Por exemplo, uma cena que eu vi que foi emocionante esta semana foi de um motorista de táxi lá na Espanha, em que ele levava pacientes e buscava pacientes nos hospitais, e levava para suas casas, os que estavam sendo curados da Covid, ele levava para suas casas gratuitamente, sem cobrar. E aí o hospital ligou para ele falando que havia uma chamada para ele, e ele chegou no hospital e todos os médicos, enfermeiros estavam lá e começaram a bater palmas para ele quando ele chegou, e ele entrou
foi, eles deram para ele um valor, eles fizeram lá uma vaquinha, arrecadaram um valor, deram um cheque para ele dentro de um envelope, como gratidão pela atitude dele, uma atitude de bondade. O ser humano é capaz de ter atos de bondades, mas isto não significa que Deus aprova a vida deles ou aprova as outras atitudes deles. Então, nesta igreja havia atos de amor. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé. Na verdade, eles tinham fé. Eles criam em Deus, eles criam em Jesus, eles criam na palavra de Deus, eles não eram descrentes. Havia fé entre eles, havia gente que amava a Deus entre eles também. Eles criam no Senhor, eles tinham fé. Diz, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço. Sabe por quê? Porque quando a gente tem amor, o amor ele vai desembocar em serviços. É claro, o amor vai levar a atitudes. O amor vai levar a gente a querer servir alguém. O amor vai levar a gente a dar marmitas lá para quem está necessitando de comida. O amor vai levar a gente a praticar atos de bondade. E o Senhor está falando, olha, eu conheço o serviço que vocês fazem. Era uma igreja que tinha muitas atividades em servir as pessoas. Era uma igreja que procurava servir a comunidade onde eles estavam. Olha, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança. Era uma igreja perseverante em fazer as coisas. Eles não se desanimavam com qualquer coisa que desse errado, não. Olha, um projeto nosso não deu certo, vamos para o próximo, vamos fazer. E o interessante aqui é que diz assim, olha, eu conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isso é uma coisa louvável. Ou seja, eles estavam melhores hoje, fazendo mais coisas hoje do que eles fizeram no passado. Isso é uma boa coisa. Era uma igreja que tinha múltiplas atividades. Eles estavam crescendo em obras, em serviço, eles estavam crescendo em talvez ministérios, alcançando mais vidas, e no presente eles estavam fazendo muito mais do que eles já fizeram no passado. Então você pode pensar assim, que coisa maravilhosa, esta é uma igreja modelo, é isto que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser uma igreja que ama, nós precisamos ser uma igreja que tem fé, nós precisamos ser uma igreja que serve, nós precisamos ser uma igreja perseverante, e as nossas obras hoje devem ser maiores do que elas já foram no passado. Isso é uma boa coisa, queridos. Nós queremos isso daí para as nossas vidas também. Então, aparentemente, estava tudo certo. Aparentemente, eles tinham boas coisas. Agora, o Senhor fala aqui que tem alguma coisa contra eles, assim como fala para a igreja de Éfeso, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele fala que eu tenho, porém, contra ti o tolerares algumas coisas. Na verdade, o problema desta igreja chamava-se tolerância. Era uma igreja que tolerava certas coisas que Deus não tolerava. E quando a gente ouve falar sobre tolerância, esta é a palavra do momento em nossa época. Muitas pessoas, quando olham alguém pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus, elas até, se elas discordam, elas falam, aquele cara é intolerante, a igreja é intolerante. Se a gente pregar a Bíblia na sociedade que nós vivemos, muita gente vai se levantar e vai falar que nós somos intolerantes. Se a gente discordar do pensamento de algumas pessoas liberais, essas pessoas vão nos chamar de intolerantes. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem que a igreja apoie a sua prática pecaminosa. E se nós não apoiamos a sua prática pecaminosa, e se nós não dermos o aval, falando que elas estão bem diante de Deus, e que elas vão para o céu, elas olham para nós e falam, esta é uma igreja intolerante. Então a palavra é o seguinte, nós precisamos ser tolerantes. Agora,
A igreja de Cristo, ela é tolerante, no sentido de que ela não maltrata as pessoas. Qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja, vai ser abraçada, vai ser acarinhada, se é pela primeira vez, vai receber o presentinho igual todas as outras, não importa quem ela seja, não importa a classe social dela, não importa a opção sexual dela. A igreja não vai pegar e pôr alguém para fora, não vai criticar aquela pessoa. Enfim, a igreja, ela é tolerante com as pessoas, mas a igreja de Cristo não pode ser tolerante com o pecado. A igreja de Cristo não pode falar que o pecado está correto. A igreja de Cristo não pode deixar de pregar o que a Bíblia prega, o que a Bíblia fala, ainda que aos olhos de algumas pessoas aquilo pareça ser intolerância. Porque o problema é quando nós começamos a nos tornar tolerantes demais com aquilo que Deus não tolera, que era o problema desta igreja. Deus não tolera certas coisas, e às vezes a igreja se torna tolerante. E Deus estava repreendendo esta igreja aqui por causa da tolerância delas, de que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, de que nada é pecado, que está certo, pode continuar deste jeito, não tem problema. Olha, Deus te ama do jeito que você está, e não prega que ela precisa mudar, ou se arrepender, ou mudar de atitude. Não, olha, Deus aceita você desta maneira, não precisa mudar nada. E esta é uma pregação que aos olhos humanos parece maravilhosa. As pessoas vão aplaudir esta pregação, as pessoas vão falar, isto sim é uma igreja que prega amor. Mas, na verdade, o Senhor está dizendo que Ele tinha contra esta igreja de Tiatira o fato deles tolerarem algumas coisas que Deus não tolerava, meus queridos. E às vezes a gente pode incorrer neste erro também. A gente pode cair nesta armadilha e deixarmos de pregar a verdade e condenarmos uma pessoa ao inferno eterno, porque nós queremos parecer tolerante diante do mundo. Estou dizendo que nós devemos maltratar alguém, nada disto, vocês sabem disto. Mas a igreja tem que pregar a Bíblia. A igreja tem que pregar arrependimento. A igreja tem que pregar santidade. Porque amor sem santidade leva a pecado. E a gente às vezes acha que eu vejo que isso se enquadra muito na igreja atual, que fala amor, 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 e amor, 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 e graça, 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 e às vezes acaba distorcendo o que é o amor, distorcendo o que é graça. E é como um pai que eu tenho um filho que vai colocar o dedo lá no buraquinho da tomada, mas eu falo, não, isso não tem problema nenhum, porque eu não vou restringir, eu não vou falar, porque eu amo meu filho. Não, você não vai fazer isso, se você fizer isso, você é doido. Às vezes a gente acha, a gente de uma certa forma crê num universalismo, de que no final da história todo mundo vai ser salvo. Basta você falar, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, e não há mudança de vida nenhuma. Só que Tiago fala, olha, o diabo também crê e estremece. Então o fato de falar eu creio, só o fato de falar eu creio não significa nada, porque o diabo também fala que crê, e na verdade o diabo é mais crente do que a grande maioria de nós, porque ele acredita que tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Ele sabe disso daí, ele sabe que é verdade, ele sabe que Deus não mente, ele sabe que Deus não falha, ele crê em Deus, mas ele não é salvo. Mesmo assim ele é perdido. Então, a gente às vezes em tolerar certas coisas e falar, não tem problema, Deus te ama. Sim, claro, Deus ama todos, Deus ama o pior pecador da terra, Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama a todos os seres humanos e quer que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos.
É claro que você deve vir a Cristo como você está vivendo em pecado, você deve vir a Cristo do jeito que você está, e Deus vai começar uma obra em você, vai libertar você. Mas se você ficar na igreja 30 anos, 40 anos, ouvindo que você pode continuar do mesmo jeito, você está no lugar errado, meu querido, porque isto não é o que a Bíblia ensina. Então, o problema da igreja de Tiatira era tolerar o que Deus não tolerava. Tolerar líderes que ensinavam coisas erradas. Tolerar um ensino contrário à santidade. A gente não sabe exatamente o que se ensinava, mas o Senhor fala aqui que Ele tinha contra eles o fato deles tolerarem que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, o Senhor se concentra numa pessoa que tinha autoridade lá para falar, para ensinar. Eles deixavam alguém ensinar lá, uma mulher. É evidente que o nome dela não era Jezabel, mas o caráter dela, o Senhor usa aqui Jezabel, porque Jezabel foi uma personagem do Velho Testamento que desviou Israel dos caminhos de Deus. Jezabel, você pode ler a história dela lá em Reis, na época do profeta Elias, que ela foi mulher do rei Acabe. O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel, que levou Israel para longe de Deus, e a Bíblia fala, e se não fosse suficiente os pecados de Acabe, ele ainda casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, de Etibaal, que adorava Baal. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Jezabel, ela adorava a Baal, ela incentivava a adoração a Baal, era um Deus que levava a prostituição, a pecados sexuais, a liberalidade. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela falou que iria matar a Elias. Então ela é perversa na Bíblia. Sendo que o profeta falou que os cães iriam comer a carne de Jezabel. E quando Jeú, que era o capitão do exército, foi até o palácio onde estava Jezabel, ela de lá do alto da janela, ela viu Jeú aproximando-se com a carruagem, e ao lado dela estavam os servos. Jeú chegou lá e gritou, quem aí é por nós? E ele viu que um dos escravos olhou para ele que sim, então ele falou, jogue esta maldita daí. E jogaram a Jezabel dela de cima, ela caiu lá para baixo, se espatifou, sangue esparramou por toda parte, morreu. E Jeú entrou dentro do palácio, lá da casa, e foi comer. E depois que ele estava almoçando, jantando, ele falou para os servos, vão lá e enterrem aquela maldita lá, porque ela é filha do rei. E eles vão lá, e eles voltam com uma notícia, olha, quando nós chegamos lá não tinha mais nada, só tinha a caveira de Jezabel, a palma das mãos dela, os pés dela, porque os cães a comeram. Então ele se lembrou e falou, esta é a palavra que o Senhor falou através do profeta, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então Jezabel é uma figura maligna, que levou o povo de Deus para longe de Deus. E aqui o Senhor Jesus compara aquela mulher que ensinava e que ela se dizia profetisa de Deus e estava desviando os servos do Senhor dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nenhum líder vai falar eu sou do diabo. O líder vai falar que é de Deus. O líder às vezes vai falar que é profeta de Deus. A líder vai falar, eu sou profetisa do Senhor, assim diz o Senhor. Deus fala isso daí, a finalidade é em dominar as pessoas. Então a primeira coisa, meu amado, não seja dominado por líder nenhum, meu querido. Não seja dominado por pessoas. Não quer dizer que você não deva respeitar o teu pastor, respeitar o teu líder, honrar o homem de Deus, honrar a mulher de Deus, mas analise todas as coisas pelas Escrituras.
Tem gente que é tola, segue qualquer coisa, segue qualquer palavra. Alguém chega lá para ele e fala para ela, assim diz o Senhor, e ele já vai fazendo, vai vendendo carro, vai casando com a pessoa errada, vai dando passos errados na sua vida, é guiado por profetisas ou por profetadas, e cai no engano e cai no erro. O interessante aqui no texto, queridos, que eram servos de Deus, gente crente, porque o Senhor fala assim, olha, ela se declara profetisa, e ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos. Olha o que significa a palavra seduzir. Seduzir os irmãos, persuadir com astúcia. Seduzir, a gente ouve muita palavra sedução no sentido sexual, né? Ah, seduziu tal pessoa, mas olha o que significa seduzir no dicionário. Persuadir com astúcia, convencer com arte, exercer influência irresistível. Olha só, ela ensinava os irmãos, ela talvez fosse uma boa mestre, ela talvez fosse uma pessoa que ensinava e cativava as pessoas, porque além de ela ensinar, ela seduzia os irmãos, ela persuadia os irmãos, ela convencia os irmãos, ela exercia uma influência irresistível nos irmãos, nos servos de Deus, para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Pastor, eu não como nada sacrificado aos ídolos, e eu não pratico a prostituição. Prostituição aqui significa pecados sexuais, e significa adorar ídolos, ou prestar cultos a ídolos. E essa mulher, o que ela ensinava, ela deturpava a palavra de Deus. A gente não sabe exatamente o que ela ensinava, mas a gente sabe que ela seduzia os irmãos, e a gente sabe que ela ensinava e levava os irmãos a cometerem pecados sexuais. Na verdade, talvez seja um ensino de que não tem problema nenhum. Afinal, você é salvo pela fé, não importa o que você faça, não importa o que você viva, não importa as tuas atitudes, porque você é salvo pela fé. Sim, nós somos salvos pela fé, mas fé sem obras é morta. A gente mostra que a gente crê através das nossas obras. Tem gente que lê uma parte da Bíblia e pensa que não precisa de obras nenhuma para ser salvo, está enganado. Quando você lê o livro de Tiago, Tiago fala o seguinte: Abraão foi justificado o quê? Pela fé ou pelas obras? Abraão foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado quando ele foi lá e ofereceu o seu filho. Ah, sim, ele foi justificado pela fé, porque ele olhou para as estrelas e ele creu no Senhor. Sim, mas a fé sem ação, sem obras, não vale nada. Não adiantaria Deus falar para Noé, Noé construiu uma arca, e Noé falou: amém, Senhor, eu creio no Senhor que vai chover, e cruzasse os braços e não fizesse nada. Não adianta Deus ter falado para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e Abraão cresce no Senhor e ficasse onde ele estava. A fé precisa de ação, meu amado. Quem crê, age. Quem crê, abandona certas coisas. Quem crê, quer abandonar o pecado. Então, às vezes, esta mulher ensinava uma certa doutrina que seduzia os irmãos, que era bacana, que era legal, que deixava todo mundo satisfeito, deixava todo mundo feliz da vida. É isso que nós queremos ouvir, que esse negócio de pregar contra pecado, esse negócio de pregar que eu tenho que praticar obras, esse negócio de pregar santidade. Não! Você pode ir para a cama com a tua namorada, querido, que na verdade você é salvo pela graça. A graça é suficiente. Não é pelo que você faz, não é pelas tuas obras, não é pela maneira como você vive. Você é salvo pela graça, você é salvo pela fé. Então viva de qualquer maneira. O tipo de ensino, talvez ela nem falasse para viver de qualquer maneira,
mas o ensino dela levava os irmãos a viverem de qualquer maneira, e a praticarem pecados sexuais, e adorarem outros deuses. E como eu falei para vocês no começo, nos sindicatos, lá cada sindicato tinha um deus diferente. Então, se você quer ter trabalho, se você quer estar no nosso meio, você também deve adorar o nosso Deus. Então, qual que é o problema de eu só me curvar um pouquinho? Qual que é o problema de eu adorar esse Deus e o Senhor sabe do meu coração? Sabe, eu vou fazer isto. Mas lá no fundo do meu coração eu sou crente. Lá no fundo do meu coração Deus sabe que eu não estou me curvando. Esta conversa não serviria para Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam falar, nós vamos nos curvar aqui, Senhor, ó, a gente só dá uma curvadinha bem rápido, ó, a gente curva enquanto eles tocam os instrumentos lá, mas o Senhor conhece o nosso coração. É assim que tanta gente fala. É assim que tanta gente fala, Deus conhece o meu coração, né? Você vive com a tua namorada como se você fosse casado, mas você fala, não, Deus sabe do meu coração, que sou sincero diante de Deus. Ele sabe que eu amo ao Senhor, Ele sabe que eu amo a Deus, Ele sabe que eu quero obedecer a Bíblia, Ele conhece a minha vida. Afinal, eu sou salvo pela fé, pela graça, não é pelo que eu faço, não é pelas obras. Eu sei que eu estou indo para o céu, querido, eu tenho realmente muita dúvida de que você está indo para o céu, se as tuas obras não condizem com o que você diz que crê. Não condiz, se a tua vida não condiz com o que você diz que crê. Porque Paulo ele fala, fora ficam tais pessoas. João vai falar lá no final do livro do Apocalipse, fora ficam os cães, os mentirosos, fora ficam os feiticeiros, fora ficam os prostitutos que cometem prostituição. Paulo ele fala, olha, não vos enganeis, porque aqueles que praticam aquelas coisas, aqueles que praticam determinados pecados, ele fala, olha, esses daí não herdarão o reino de Deus. Então não adianta eu falar para você, não, querido, olha, viva de qualquer maneira, tem problema nenhum, você pode ter você rapaz pode namorar o rapaz também, a igreja te abraça e te aceita, e você vai para o céu, que Deus não olha isso daí, você viva de qualquer maneira. Na verdade a carne não tem nada a ver com o nosso espírito é salvo, essa carne aqui vai apodrecer mesmo, então você pode fazer o que quiser, mas a Bíblia diz o seguinte, se você se junta à prostituta, você é uma só carne com ela. A Bíblia fala sobre, em Romanos, olha, eles se inflamaram na sua própria sexualidade, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia diz que isso é pecado, e a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Querido, eu posso amar você de paixão, eu posso amar você com todo o meu coração, eu posso amar você e jamais discriminar você, ou colocar você de lado. Aqui na igreja vem gente que eu amo, mas eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar para você que se você não abandonar o pecado, você vai morrer e vai para o inferno, é o que a Bíblia diz. Então, esta igreja era uma igreja tolerante, era uma igreja que está tudo certo, e eles suportavam líderes lá no meio deles. Esta mulher que o Senhor fala é Jezabel, é o espírito de Jezabel, que ela seduz. Suas palavras são bacanas, suas palavras são convincentes, suas palavras são doces. Ela tem jeito de falar, todo mundo gosta dela. Ela seduz os meus servos para praticarem prostituição, comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É isso que ela faz. O Senhor diz o seguinte, olha, eu dei tempo para ela se arrepender, versículo 21, eu dei-lhe tempo para que se arrependa. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, não quer se arrepender. Porque prostituição não é só sexual, prostituição é distorcer a palavra de Deus também. Prostituição é ensinar o que Deus não ensina. E o Senhor é tão bom e misericordioso, que Ele fala, olha, poderia matá-la, mas eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrepende. O Senhor é tão misericordioso, que muitas vezes, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, olha, por o pecado, o resultado do pecado não vir imediatamente, muita gente não quer se arrepender, e a Bíblia diz aqui, o Senhor falou, olha, eu dei a ela tempo para se arrepender, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição.
sabe o que eu vou fazer? Eu vou prostrá-la de cama. Vou prostrar ela na cama. Eu vou trazer tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu matarei os seus filhos. Olha que palavra dura. Para quem só prega que Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, a gente tem que amar, vamos amar. Até o Senhor fala, olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor. Sabia que era uma igreja que amava, era uma igreja que fazia caridade, tinha serviço, tinha fé. Agora o Senhor é duro com eles. Senhor, eu tenho contra ti que vocês toleram esta mulher no meio de vocês, que seduz os meus servos. Eu dei tempo para ela se arrepender, mas não se arrepende. Então eu vou prostrá-la, eu vou deixá-la de cama. Eu vou trazer tribulação. Eu vou matar os seus filhos. Tem gente que pensa que Deus é só bom. Deus é bom. A Bíblia diz, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas a Bíblia diz, eu sou o juiz. Ele diz, eu sou o juiz. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz. Então, você tem que pegar essas duas coisas. E não só cair para um lado. Porque você vai errar na palavra de Deus. E vai levar gente para o inferno. Porque o Senhor falou que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós curamos os enfermos, oh Senhor, em Teu nome nós pregamos a palavra. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Tem gente que pensa que não pode pregar sobre pecado, não, vai deixar os irmãos com dodói, os irmãos vão ficar tristes, pastor, vão abandonar a igreja. Querido, a função não é encher igreja. Se fosse assim, Noé teria sido um fracasso, porque o único que ele conseguiu salvar foi a sua própria família. Noé teria sido o pior pregador, porque ele teve 120 anos para pregar e não converteu ninguém. Deus não me chamou para encher igreja, querido. Deus me chamou para pregar a palavra. E às vezes tem gente que não vai gostar da palavra. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A minha missão não é ser agradável. Eu quero ser agradável. Eu quero agradar os irmãos. Eu amo os irmãos. Mas não adianta eu falar para você que está tudo bem, quando não está tudo bem. E não adianta eu falar que não precisa se arrepender, porque o Senhor está falando aqui nas cartas. O Senhor Jesus está falando, não é João que está falando. O Senhor falou para João, escreve aí, João, escreve aí. João apenas está escrevendo. E o Senhor falou para ele, eu dei tempo para ela se arrepender. E ela não se arrependeu. Por isso eu vou prostrar ela de cama. E não só ela, mas bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Caso não se arrependam. A única maneira de escapar dessa tribulação, o Senhor está falando para eles, é se arrepender. Tem gente que sofre, tem gente que fica doente, tem gente que sofre, tem gente que tem tribulação na sua vida, tem gente que morre espiritualmente por causa disso. Porque não se arrepende, Deus dá chance. Deus fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, fala 10 vezes. Deus é misericordioso, é bondoso. Te dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos de prazo, esperando que você se arrependa, mas não se arrepende. Chega um momento, queridos, que a graça vai dar lugar à lei. Sim, chega um momento que a bondade vai dar lugar à ira. E o Senhor está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é o diabo não que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo, eu matarei os seus filhos. E todas as igrejas vão conhecer que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele está dizendo. Porque a igreja, todos vocês estão olhando para a igreja de Tiatira e só estão vendo o exterior. Todos vocês estão olhando para a igreja de Tiatira e estão falando, que igreja maravilhosa. Olha,
como é uma igreja que ama, como é uma igreja que tem fé, como é uma igreja que serve. Olha, eles dão tanta cesta básica, que maravilhosa, que igreja. Isto sim que é igreja, né? Isto que é igreja. Hoje em dia, quando a gente vê atos de bondade da igreja, todo mundo fala, isto sim que é igreja. E às vezes pode ser que não seja igreja, porque qualquer um faz isso daí. Não precisa ser crente para ajudar pobre, meu amado. Não precisa amar a Deus para ajudar pobre. Está cheio de ateu que é mais bondoso do que muitos cristãos. O Senhor está... A impressão que se tinha da igreja de Tiatira era que é uma igreja maravilhosa. Na verdade, as obras deles hoje são maiores do que as de ontem, do que há um ano atrás. Estão crescendo em bondade. E o Senhor falou para eles, olha, eu vou matar os seus filhos, aqueles que ensinam isso daí, os seus descendentes, que já fazia tempo que esta mulher estava ensinando na igreja, e o Senhor deu tempo para ela se arrepender, e ela passou o ensino para outros, e os seus discípulos estavam ensinando também, e o Senhor falou, eu vou matá-los, e as igrejas vão saber que eu sou aquele que enxerga além, que eu enxergo as mentes e os corações das pessoas. E eu vou julgar a cada um segundo as suas obras. Você pensa que obra não é importante? Não. Vai achando. Vou julgar segundo as vossas obras. Eu digo, todavia, a vós outros, aos demais de Tiatira, versículo 24, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eles até falavam, a profetisa falava, ó, eu entendo de demonologia muito bem, conheço as táticas do diabo, conheço as estratégias do diabo, conheço as coisas profundas de Satanás. Todo mundo ficava assim, uau, ela seduzia os irmãos. Ele está dizendo, olha, eu digo a vocês que todos vocês que estão na igreja, sabe por quê? Porque tinha um remanescente, tinha gente crente de verdade lá, tinha gente que amava Jesus de verdade, e que não caía nessa não, que vivia em santidade, que amava o Senhor, estava lá. E o Senhor falou, olha, eu digo todavia a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga eu não vou jogar sobre vocês, não. Vocês já estão aguentando muito de estar no meio desta bagunça aí, vivendo para Deus. Eu não vou colocar outra carga sobre vocês, não, porque vocês estão vivendo uma vida santa no meio de um povo que prega bobagens, prega besteira. Não vou colocar mais nenhuma carga sobre vocês, não. Então somente conserva o que vocês têm até que eu venha. Então somente continue assim, sirvam a Deus de verdade. Conserva o que você tem, conserva o que você recebeu do Senhor até que eu venha. Ele está dizendo aqui, este vir, ao meu ver, não está falando sobre a volta dele, o arrebatamento. Que eles iriam morrer antes disto. Mas até que eu venha julgar essa situação. Conserva. Na verdade, esta igreja aqui acabou. 50 anos depois, não tinha mais esta igreja. Fechou as portas. O Senhor veio para julgar. Então, olha, conserva o que você tem. Conserva o teu coração. Não é porque todo mundo faz o que você vai fazer. Não é porque todo mundo age daquela maneira que você vai agir. Não é porque pastores pregam aquilo lá que você vai pregar. Não é pastores, porque se dizem profetisas e profetas do Senhor e falam um monte de bobagem que você vai seguir. Você vai dar conta da sua vida, meu amado. Não adianta você chegar naquele dia, não, eu ouvi o grande mestre e tal, eu ouvi o grande profeta, o apóstolo, o bispo, eu ouvia ele lá, ele era reconhecido por todos. Não interessa quem era a pessoa, interessa o que a Bíblia ensina, interessa o que a Bíblia fala. Gente para seduzir o povo de Deus está assim, meu querido. Gente para enganar com astúcia está assim. Você tem que ter discernimento, que é de Deus. Pelos frutos você conhece a pessoa, a árvore. Agora, tinha gente lá que amava a Deus, ele diz aqui é o vencedor, tem a gente que vai vencer, glória a Deus, e vai sempre ter gente que vai vencer, sempre vai ter aqueles que não se curvaram diante de Baal, sempre vai ter aqueles que amam a Deus de verdade, vão guardar puro o seu coração, a sua vida, e vão amar e servir ao Senhor, e vão ser sinceros diante de Deus, sempre vão ter aqueles que vão querer fazer o que agrada a Deus, agradar ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu coração. Sempre vai haver na igreja, meu amado. Não pense que você está sozinho, não.
ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Olha, a Bíblia fala que Jesus no milênio, que eu vou falar mais para frente, ele vai reinar 1000 anos sobre a terra, e ele fala que nós vamos reinar com ele. Com certeza Jesus está falando aqui do milênio, que aqueles que guardarem até o fim as suas obras, eles vão receber autoridade para reger as nações, e eles vão reger com cetro duro de ferro as nações, e vão reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Ele está dizendo, vocês vão ter autoridade. Os anjos não falam, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Sim, nós vamos estar com Cristo, lá no trono branco de julgamento. O Senhor vai estar assentado sobre um alto trono branco, e nós vamos estar ali ao seu lado. E nós vamos julgar as nações. Ele está dizendo, o que vencer vai estar comigo para julgar as nações. E ele diz, assim como eu recebi do meu Pai, eu vou dar a vocês a estrela da manhã. O que significa estrela da manhã? É o nome do Senhor aqui, em Apocalipse 22, no versículo 16, lá nas últimas palavras da Bíblia, diz assim, olha, capítulo 22, 16, ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que o Senhor está dizendo aqui, que Ele vai nos dar mais da sua presença. Eu vou dar a vocês a estrela da manhã, eu vou dar Jesus, eu vou me dar a vocês. Aquele que me obedece tem mais da presença de Deus. Aquele que me obedece tem mais da autoridade de Deus. Aquele que me obedece, você fique firme até o fim. É a palavra que Ele falou para a igreja de Esmirna, lá, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora Ele fala, o vencedor vai ter autoridade, vai reinar comigo. E o vencedor vai ter a minha presença, a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito está falando com a igreja. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está falando. Ele diz. Essas igrejas são um retrato. Eram igrejas verdadeiras, eram igrejas locais, em cidades locais, irmãos que viveram, que morreram há quase 2000 anos atrás. Mas é uma mensagem para a igreja de hoje. É uma mensagem para a minha vida e para a tua vida. Porque às vezes a gente pode tolerar coisas que Deus não tolera. Às vezes a gente pode aplaudir coisas que Deus não aplaude. Às vezes a gente pode bater o nosso carimbo de aprovação em coisas que Deus rejeita. Só para nós estarmos bem na fita. Só para nós não sermos taxados de intolerantes. Só para nós agradarmos a sociedade que pouco liga para agradar a Deus, a quem nós amamos. Não interessa. Às vezes a gente quer agradar mais os outros do que agradarmos a Deus. Eles ofendem a Deus, eles blasfemam contra Deus, eles fazem práticas que ofendem ao Senhor, mas nós queremos, não queremos que, Senhor, nós temos que ser tolerantes com todo mundo. Sim. Nós não vamos maltratar ninguém, nós não vamos discriminar ninguém. Nós abraçamos todas as pessoas que vêm a nós, mas isto não nos dá liberdade para que concordemos com tudo. Não, nós discordamos. Nós amamos você, mas discordamos desta prática, porque a Bíblia discorda desta prática. Nós amamos você, queremos o melhor para você. Por isso que eu falo para você isto, que isto está errado, porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu deixava você cair no abismo. Mas porque eu te amo, eu quero salvar você do abismo. Isto é o que Deus quer que a gente faça em nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo fala à sua igreja.